Olá pessoal, tudo bem com você? Estamos chegando com um vídeo muito importante aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre as definições sobre PNL. Vem comigo! Você já sabe o que é PNL? Você sabe o que significa PNL? Eu vou estar falando hoje para você mais claramente sobre o que é PNL, tá bom? Existem várias definições sobre PNL, mas hoje nós vamos abordar em um estudo bem mais profundo, bem mais amplo do que vem a ser PNL. E eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre PNL nessa aula. Vem comigo, porque o vídeo de hoje está sensacional. PNL. Você já ouviu falar em PNL? Programação Neurolinguística. Existem várias definições para PNL, mas uma das definições que eu gosto muito é que PNL é a tecnologia da mente. Bom, as definições mais básicas sobre PNL, a modelagem da excelência humana, foi quando ela foi percebida que esse tema, que esse nome poderia se encaixar muito bem devido a alguns comportamentos que John Grinder e Richard Bandler continuaram aos seus estudos e aperfeiçoando sobre as habilidades humanas. Basicamente, John Grinder e Richard Bandler, eles perceberam que algumas pessoas tinham comportamentos diferentes, algumas comportamentos de sucesso e outras nem tanto. Por isso, ele observou e percebeu que a PNL se encaixava mais com a modelagem da excelência humana. Por que é tecnologia? PNL é uma tecnologia mental que sempre existiu, mas que foi decodificada nos anos 70. Então eles, John Grinder e Richard Bandler, e até os dias de hoje, ela é desenvolvida e aprimorada pelos seus criadores e pelos seus Master Training por aí em todo o mundo. Bom, a PNL ela começou então com o estudo da excelência humana. Ela começou com a modelagem da excelência humana. Então, a partir dessas definições, ela criou outras definições, porque ela não abrangiu apenas somente a um campo, mas em vários outros campos. O estudo da experiência subjetiva. Por isso que cada pessoa tem a sua subjetividade. Cada pessoa ela é diferente. Cada pessoa responde a uma forma diferente de acordo com o mapa de cada um. Cada realidade ela é única e não é o território. Basicamente, quando a gente estuda PNL, nós descobrimos que algumas pessoas obtêm mais resultado do que outras pessoas. E aquelas pessoas que conseguem programar o seu subconsciente com algumas técnicas que a gente utiliza na PNL, você consegue obter mais resultado e aproveitar muito mais essa submodalidade. PNL também é o estudo da excelência humana. É a modelagem da excelência humana. Tudo aquilo que alguém faz com maestria, com perfeição, como um gênio, por exemplo, né? A PNL mostra e prova que isso pode ser aprendido, sistematizado e ensinado. Tudo que alguém faz muito bem, com muita perfeição, você também pode fazer. Esse é um dos pressupostos básicos da PNL, já que existem o termo PNL, é o manual da mente. Né? O manual da mente, nós não viemos para cá com o manual, mas a PNL ela apresenta para você um manual, através de modelos, através de uma estrutura, para que você saiba como escolher melhores emoções, melhores estados que você vai se colocar, melhores pensamentos, ter melhores escolhas, ressignificar a sua vida. Então, transformar a sua vida e utilizar melhor da sua fisiologia, da sua linguística e da sua comunicação. Bom, basicamente as definições que hoje nós encontramos, as várias definições sobre PNL, ela abrange todos os aspectos do nosso sentimento, das nossas emoções, quando nós colocamos em prática
todos os nossos pensamentos, como nós reagimos, como nós pensamos, como nós tomamos as decisões relacionado a determinadas situações. Eu também gosto da suposição de habilidade. É a habilidade que você aprende. Quando você aprende PNL, você fica mais esperto, mais preparado para aprender coisas novas, pois você entende a estrutura de como se armazena esse conhecimento na sua mente. Você aprende como aprender, e é importante, você aprende o que é mais fácil, mais rápido e melhor. A programação neurolinguística também quer dizer que através de uma linguística você pode reprogramar sua mente, você pode reprogramar as conexões neurais, gerando neuropraticidade no cérebro, mudando e recriando novos circuitos, e novas aprendizagens, transformando assim os seus hábitos, transformando assim as suas atitudes, o seu modelo, como você se gerencia. Você tem uma programação, você é um ser programado. Então essas definições, elas começam a fazer sentido a partir do momento que você observa, por exemplo, um gêmeo. O gêmeo, os dois nasceram da mesma mãe, certo? Os dois tiveram a mesma educação na escola. O pai e a mãe levaram para determinados lugares juntos, conviveram juntos, aprenderam coisas juntas, até as roupas são as mesmas dos gêmeos, Mas o mapa, os inputs foram diferentes, porque cada um criou um mapa diferente, cada um criou uma percepção diferente de cada coisa. Cada um começou a perceber as coisas que aconteciam em sua volta diferente, e a forma como reagiram a isso diferente. Então é interessante a gente analisar isso. Analisar que o mapa não é o território, mesmo para gêmeos. Quando você vê, ouve, toca, o teu sentido visual, sinestésico, entra na sua mente pelo que nós chamamos de F1, onde você recebe e decodifica todas essas imagens, sons e sensações, até que isso passa pela sua estrutura linguística e se transforma em um mapa. Chamamos isso de F2. E assim você passa a ter novas ações, novos comportamentos, ou seja, as definições sobre PNL são muitas e você vai escolher a que você quer. Então eu posso sempre utilizar uma que eu acho legal. PNL é o manual da mente. Utilize, aproveite esse manual que é sensacional da mente. Mas PNL também pode ser a forma como você observa as coisas em sua volta. A PNL também ela mostra como você sente. Por exemplo, pode estar 10 pessoas em um ambiente, cada uma daquelas 10 pessoas, elas vão estar sentindo aquele ambiente de uma forma diferente, elas vão estar respirando de uma forma diferente, elas vão estar com seus sistemas perceptivos diferente. Cada uma delas vão estar com seu sistema perceptivo de forma diferente. Olha como isso é interessante. Cada um com a sua crença diferente. Interessante? Interessante isso porque a gente começa a analisar que nós não somos iguais, que cada um de nós temos um mapa e esse mapa não é o território. E aqui hoje eu quero falar para você as bases teóricas. Cadê? Aqui ó, as bases teóricas da PNL. Eu quero colocar para você os fundamentos. Eu quero colocar os fundamentos da PNL. Porque a PNL ela não é um conjunto de técnica, ela não é somente isso, ela mostra como o ser humano funciona e ela mostra a subjetividade do ser humano. Mas é claro que você não vai encontrar um modelo teórico de PNL em nenhum livro ou nenhum conceito filosófico ou dentro de uma religião ou dentro de algum outro conceito antigo. Claro que não, porque a PNL ela é mais enxuta, ela é mais compreendida e a partir dos seus pressupostos, que são umas de suas bases, você vai começar a entender e tirar as suas conclusões de que isso realmente tem um sentido.
Então ela tem um modelo técnico? Tem, mas são os modelos simples que a gente aprende. E aqui nessa aula, nesse vídeo, eu quero explicar para você que está com a gente, você que está estudando PNL, você que tem vontade de conhecer mais sobre PNL. Então, você se atualizar mais com a tua forma de percepção, a tua forma de entendimento, tá? John Grinder e Richard Bandler, eles ensinam isso que eu estou falando. Não estou falando aleatório, não. Estou falando isso com base científica pelos próprios criadores da PNL. Então, é uma estrutura que a gente chama de a caixa preta da PNL. The Black Box, né? Na verdade, o nome que a gente chama exatamente para a caixa preta da PNL, a gente chama epistemologia da PNL, que é um resumo de como a nossa mente funciona. E aí você pode, para entender isso, a caixa preta da PNL, você precisa entender que nós temos inputs. O que são os inputs? São informações que nós captamos, que nós recebemos, que nós absorvemos, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu sinto, aquilo que nós sentimos, né? Os sinestésicos, né? O auditivo, o degustativo, o visual. Então você vai encontrar aí toda essa questão subjetiva, né? Então nós analisamos como nós sentimos, na forma como nós observamos, e isso cria o nosso mapa no nosso subconsciente. Então basicamente é isso. Então quando você começa a sentir, você tem uma percepção daquilo que você está sentindo. Quando você começa a ver, isso cria os seus inputs. Os seus olhos, eles captam as imagens através da retina e vai trazer informações lá no teu lobo occipital. Os seus ouvidos, o seu tímpano, ele vai perceber as vibrações dos sons. A derme, a epiderme vai estar captando através dos seus receptores e você vai perceber as sensações, o frio, o calor, estados internos. Então, o sinestésico, como nós sentimos, como nós cheiramos, como nós degustamos, você cria tudo lá dentro do seu cérebro. Você começa a decodificar isso lá dentro do seu subconsciente. Você vê o que tem que ver e programa, você sente o que é amargo, o que é doce, e aquilo também capta, né? E forma dentro desses inputs, forma dentro do seu subconsciente o seu mapa. Então a gente faz generalizações, distorções e omissões também de certas coisas que nós vemos, que nós ouvimos, que nós sentimos. Desde quando você estava na barriga da sua mãe, que você já recebia alguns inputs, você provavelmente tinha medo, tinha frio, calor. Quando nasceu, aconteceu aquela explosão de sensações, onde você começou a entender, sentir a decodificação daquilo que estava entrando dentro de você. Quando você nasce, o que acontece? Aquela explosão de sensações, de sentimentos, de percepções, mesmo que ainda o seu subconsciente está captando, mesmo ainda que você tenha pouca consciência, mas que o seu subconsciente absorve uma forma bem mais ampla, uma forma bem mais profunda dessa loucura toda que a gente começa a entender, que você começa a sentir, que você começa a degustar a alimentação, que você começa a perceber como que aquilo vai sendo atualizado dentro de você através dos seus inputs, e isso vai criando o seu mapa, cada vez mais criando o seu mapa. E quando você passa, você vai entendendo certos tempos diferentes ao longo que você vai existindo. E com o tempo você vai aprendendo a ter nutricidade, conseguir pegar uma coisa, conseguir, por exemplo, beber uma água, e você vai aprendendo a linguagem do sentimento. E vai desenvolvendo, até hoje você começa a receber os inputs, até hoje você recebe inputs e você acredita que você é o resultado das suas experiências, até hoje das suas memórias. E o que são as suas memórias? Aquilo que você vivenciou, que você teve como input na vida. Esses inputs, eles vão passar por uma estrutura dentro da nossa mente,
onde vai acontecer uma transformação neurológica. Todos esses nossos receptores visuais, auditivos, sinestésicos, gustativos, eles vão gerar coisas dentro de nós, caminhos neurológicos, uma alteração, uma neuroquímica dentro de nós, uma alteração cerebral a cada vez que você vai decodificando isso. E você vai percebendo esses padrões que você vai recebendo. Então você vai captando. É um pouco profundo, mas você vai entendendo. Essas transformações neurológicas, elas vai gerar transformações linguísticas. Ou seja, nós temos um cérebro interpretativo dentro de nós. Então, quando você começa a perceber o neocórtex, que é capaz de perceber todas as coisas que estão acontecendo em nossa volta. Por exemplo, quando você comeu aquela feijoada ou aquele pão de queijo da sua avó há 20 anos atrás, e você começa a sentir aquele cheiro, você traz de volta através daquelas âncoras, você traz aquela sensação de volta. Ou um perfume que você vai passando na rua, aquele perfume ele te traz um sentimento. Você cheira aquele perfume e de repente as suas emoções é ligada diretamente àquela primeira emoção, não é verdade? Você começa a sentir a primeira emoção de quando você sentiu a primeira vez aquele perfume. Aí ela vai sentindo. Se vai ser coisa boa, se vai ser coisa ruim, se vai ser coisa emocionante, se vai ser medo. Se vai ser medo, ele vai trazer de volta para você tudo isso. Por quê? Por causa exatamente da normalização que acontece, da decodificação das coisas que acontecem à nossa volta. Por exemplo, você vai percebendo, quando você está andando, viajando de carro, você vai percebendo as matas, as florestas, os rios, os prédios, as cidades, cada cidade que você visita, você vai decodificando e nominalizando cada coisa que traz um significado para você. E vai obtendo mais estruturas linguísticas, porque nós somos animais interpretativos. E isso nos difere de outros animais de um modo geral. Essas transformações linguísticas geraram o quê? Geraram mapas. Provavelmente você já ouviu por aí pessoas reagindo a determinadas situações em determinado lugar, na fila de um banco, numa igreja, na rua, na feira. Em algum lugar você vai ver as pessoas que elas têm crenças diferentes. Cada um tem um pensamento diferente, como verdade, aquilo que acredito, aquilo como eu tomo como real na minha vida. Foi baseado no quê? Baseado nos inputs que eu recebi. Os inputs que eu recebi geraram transformações neurológicas que passaram por transformações de linguagem, linguística, e trazendo significado e viraram crenças. Esses mapas, eles passam por ciclos de feedback, vamos dizer assim, diálogo interno, como alguns hipnoterapeutas falam. Passa por diálogos internos, ciclos de diálogos internos, como a gente fica várias vezes se resolvendo, quando a gente fica dialogando com essa voz, com nós mesmos, essa voz que está aí falando o tempo todo na nossa cabeça. A gente está refletindo sobre as nossas crenças, os nossos mapas, sobre tudo mais. Então, esta metáfora da sua mente, ela acontece dentro desse processo. E a partir disso, você vai começando a entender que faz parte das nossas crenças. E quando a gente começa a falar de crença, é um negócio muito complicado, porque cada um tem sua crença e cada um são diferentes. A partir desse mapa que você criou, a partir desses mapas linguísticos que você criou, você vai ter um output. Você vai tendo um output. O que é isso? É uma saída. Você tem uma entrada e uma saída. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu tenho aqui o plug do meu notebook. Esse aqui é um output. E você tem o input, que é a entrada, e o output, que é a saída. Então, nós temos as crenças, que nós absorvemos os produtos finais da nossa linha de compreensão. Por isso que eu falo o seguinte, uma frase que eu vi mais importante do que aquilo que nos acontece
É como a gente reage àquilo que nos acontece. Eu vi essa mensagem em um livro, essa frase em um livro, não lembro agora. Então nós não temos controle sobre os inputs da nossa vida, sobre as experiências que nós tivemos, os traumas que nós tivemos, as dores que nós tivemos, as dificuldades que você precisou passar ao longo da sua vida. Foram os inputs que aconteceram. E você não consegue apagar o que aconteceu, mas você pode o quê? Mudar o significado linguístico do que aconteceu. Você pode mudar o seu mapa sobre o que aconteceu. Você pode criar um diálogo interno e repensar sobre esse diálogo interno, ressignificar ele, transformar ele, mudar a estrutura dele. Isso vai mudar os seus comportamentos, suas ações, suas respostas. Para mim, esse é o modelo que define a programação neurolinguística. Por quê? Linguística, porque tem a as transformações neurológicas, linguística, porque teve as transformações linguísticas, e programação, que foram programados os inputs que você recebeu ao longo da sua vida, as programações que geraram alterações neurológicas e linguísticas. E isso define os seus comportamentos. Isso é PNL de uma maneira mais resumida e mais simples. Porque nesse vídeo eu quero exatamente trazer isso. Porque ela vai estudar a subjetividade do ser humano. A PNL vai estudar como entender por que o ser humano ele se comporta daquele jeito. Por que ele tem aquelas atitudes. Por que ele fala daquele jeito. Por que ele julga aquele comportamento. Eu quero entender que experiência ele teve para que ele viesse a agir assim. Então, qual era a intenção positiva dele? Quais as dificuldades que ele já passou na vida para ele ter esse comportamento? Como ele formou esses mapas? Por que ele formou esses mapas? Então a gente começa a entender isso. A partir disso, a pessoa começa a se conhecer melhor e a PNL vai poder proporcionar novas oportunidades de escolha. É tudo sobre novas escolhas e novos significados. Então, imagina só. 2 gêmeos, como eu falei agora. Vamos usar o exemplo dos gêmeos, criados pelos mesmos pais, receberam basicamente os mesmos inputs. Faz sentido? A mesma criação, a mesma escola, a mesma igreja, vestindo a mesma roupa, indo para os mesmos lugares. Mas um com comportamento agressivo e o outro com comportamento mais dócil. Não é verdade? Mais tímido. Mas eles não tinham os mesmos inputs? Tiveram, mas cada um processou neurologicamente de uma forma específica. Cada um teve uma transformação linguística específica. Cada um criou um mapa de um mundo específico e diferente. Cada um se comporta de maneira subjetiva. Então, como que você coloca isso no modelo científico cartesiano? Não tem como. Não tem como colocar porque é subjetividade. Entende? Você vai ter pessoas que nasceram numa favela e que mudaram de vida, conseguiram prosperar, conseguiram enriquecer, conseguiram viver em abundância. E tem gente que nasceram na favela e vai falar assim: eu roubei porque eu nasci na favela. Eu tenho atitude de usar drogas porque eu nasci na favela. É uma crença, é uma generalização. Mas tem muitas pessoas que nasceram na favela, cresceram na favela e são trabalhadores honestos, e muitos são ricos. Então uma coisa não justifica a outra, não é verdade? Então quando a gente vem estudar essa parte da subjetividade, nós começamos a entender. Eu quero saber quais são os inputs que ele recebeu. Como ele processou isso na mente? Como foi isso? Como aconteceu? E por que ele tem a ação que ele teve? Como que aconteceu isso? E aí eu posso gerar uma reprogramação linguística. Aí você vai ter modelos e técnicas na PNL que vão alterar mapas, que vão alterar transformações linguísticas e que vai alterar comportamentos. O grande problema que a crítica que a PNL faz a alguns modelos de terapia é que eles têm foco em alterar comportamento. Eles mudam o comportamento. A pessoa rói unha, por exemplo, aí você vai aprender a não roer unha. A pessoa que tem, por exemplo, uma crise de ansiedade, como que ela tem aquela crise de ansiedade? Se não for tratada aquela crise de ansiedade, concorda que vai voltar de novo a roer unha? Vai voltar de novo a ter crise de ansiedade? Vai voltar de novo a ter queda de nervosismos? Não é verdade?
Por que que isso acontece? Muitas das vezes acontece porque assim, a pessoa mexe na causa ou no efeito. A pessoa mexeu no efeito, na consequência daquilo, e não na estrutura. Entendeu? Outra base teórica da PNL são os pressupostos, né? Então, eu já aprendi muito, e aqui no vídeo também tem sobre pressuposto de PNL, da programação neurolinguística. Então, por exemplo, o mapa não é território, todo comportamento é útil em algum contexto, todo comportamento tem uma intenção positiva, ter uma escolha é melhor do que não ter escolha, as mesmas estratégias levarão aos mesmos resultados. Se você quer um resultado diferente, faça algo diferente. Ou seja, existem muitos pressupostos da PNL que norteiam as ferramentas, as técnicas. Então, dizer que a PNL é técnica é desconhecer a estrutura por trás dela, não é verdade? Dizer que, por exemplo, um conceito como submodalidades controla só sintomas é desconhecer o fundamento da submodalidade. Submodalidade, por exemplo, é aquilo que sustenta as representações internas. Quando eu altero as submodalidades, eu altero a percepção sobre o significado da realidade. Ou seja, eu altero o mapa. Eu não altero o efeito, somente o efeito, mas eu altero o mapa também. Quando eu faço uma linha do tempo, que eu gosto de fazer nas minhas consultas, onde eu volto a pessoa no evento traumático da vida dela e ressignifico isso, eu também estou mexendo na estrutura profunda. Então isso desbanca esses comentários que a gente vê por aí na PNL. A PNL só mexe no efeito. Muito pelo contrário, ela trabalha, ela altera a estrutura por trás, o mapa por trás de tudo isso, o mapa linguístico e neurológico, gerando assim novos comportamentos e novas escolhas. Então, aqui foi um resumão para você das bases teóricas da PNL. Eu quero que você entenda mais profundamente que existe muito mais conceito, muito mais profundo, porque tudo isso que a gente começa a entender, que a gente começa a estudar, começa a aprofundar mais e mais, a gente começa a aprofundar, a gente começa a perceber, cara, como nós somos subjetivos, que existem coisas bem mais profundas, bem mais complexas dentro de nós. Um pensamento que alguém tem é bem diferente das atitudes que a pessoa tem em volta do seu mapa, porque tudo está relacionado ao seu mapa, tudo está relacionado da forma como a pessoa percebe, como ela entende essas coisas. Por exemplo, vamos dar exemplo, uma pessoa um cego, uma pessoa com deficiência visual. Concorda que a pessoa com deficiência visual ela começa a ter mais sensibilidade no ouvido, mais sensibilidade no toque, no sentir. A maioria, não todos, mas a maioria vai sentir mais, né? Não é verdade? Vai sentir mais. Quando a pessoa sente um cheiro, ela não vai lembrar, ela não vai ligar diretamente a um ato, um acontecimento, mas ela vai lembrar a uma memória. Uma memória, faz sentido? Ela vai levar diretamente o pensamento a uma memória. E isso faz todo sentido para a pessoa compreender como que a gente consegue entender essas questões da PNL, da programação neurolinguística, nos nossos mapas, nas nossas crenças. Tem uma coisa que eu ensino muito as pessoas a pararem de procrastinar. Eu aprendi muitas técnicas para a pessoa parar de procrastinar. De você agir. Porque tem gente que fala assim, eu vou fazer amanhã. Não, hoje não. Quem sabe semana que vem. Academia? Não, academia eu vou segunda-feira. Aí quando chega na segunda, não vou nessa segunda não, eu vou na outra. Não é verdade? Tem gente que é desse jeito. Você conhece pessoas assim? Tem muita gente assim, né? Então, basicamente, quando você começa a compreender que a programação neurolinguística ela não é somente um conceito,
ela vai muito mais além, ela aprofunda muito mais na subjetividade do ser humano. É muito mais complexo. Muito mais complexo. E tudo isso que eu tô falando para você não é achismo, não. É estudo de muitos anos, é muitos anos de estudo. E tudo está, o que eu tô falando, está dentro desse livro maravilhoso do meu amigo, o meu professor Lucas Naves, com o qual eu fiz o curso com ele, com o qual eu aprendi muito com ele. E tá aqui, ó, nesse livro sensacional, esse livro incrível aqui, do meu amigo professor Lucas Naves, Programação Neurolinguística na Prática. Então tem uma coisa aqui que eu achei interessante, que eu quero falar para você já aqui no finalzinho desse vídeo, tá? Aqui, ó. PNL é a modelagem da excelência humana. Lembra que eu falei agora há pouco? PNL é a modelagem, cadê? Aqui, ó. Modelagem da excelência humana, conforme John Grinder e Richard Bandler, que eles começaram a perceber que os estudos que existiam, pessoas que tinham comportamento de sucesso e outras nem tanto, e eles notaram que existia estratégia por trás desses comportamentos. Foi o que eu falei agora há pouco. Existe uma estratégia. Existe um porquê que certas coisas acontecem, de acordo com as suas crenças, de acordo com seus inputs, né? Interessante. Aí, a programação neurolinguística, aqui, ó. A PNL também é uma tecnologia avançada de comunicação. Uma vez que você aprende esse manual da mente, você se comunica melhor. Eu não estou fazendo propaganda não, mas se você quiser comprar esse livro, você não vai se arrepender, você vai gostar muito, tá, gente? Você vai gostar muito. Existe uma definição de Robert Dills, um dos desenvolvedores da PNL, que diz que PNL é tudo aquilo que funciona. Ou seja, se funciona, é PNL. A gente consegue ver exatamente como funciona a neurologia, a neuroquímica da pessoa, a programação neurolinguística, que acontece por trás de algumas coisas que funcionam. Então, aí eu quero falar outra coisa aqui também para você. Outra coisa que eu quero falar para você. Eu falei que a PNL começou lá nos anos 70, né? Lá, mais provavelmente na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia. E nessa época, vários jovens estudavam. E tinha lá o Richard Bandler e o John Grinder estudando, aprendendo, né? Eles precisavam de dinheiro para pagar a faculdade, como qualquer jovem universitário que passa por dificuldade. Foi aí que ele topou fazer um trabalho de transcrição de alguns vídeos do Dr. Fritz Perls, o pai da Gestalt terapia. E aí começa a fazer transcrições da Gestalt terapia. Dr. Fritz Perls, Bandler notou que ele conseguia aprender aquilo com muita facilidade. Começou tudo aqui, ó, tudo aqui, tá? Aí depois que foram expandindo para outras pessoas que foram aprendendo mais e mais e praticando a excelência humana. Porque uma vez que eles praticavam, uma vez que eles aprendiam, também eles colocavam em prática. Eu aprendi inglês, eu fui autodidata de inglês há muito tempo. Depois eu fui colocar cursos, fazer curso de inglês, mas eu já sabia muita coisa. Eu fui autodidata no inglês. E eu dei aula de inglês. Então, quando você vê alguém com excelência em alguma coisa, e aquela pessoa faz aquilo com total perfeição, você também pode aprender. Se você pegar o caminho, você consegue fazer. Se você pegar o código, como diz o Pablo Marçal, se você pegar o código, você consegue fazer. Então, mais uma coisa que eu quero falar aqui para você. Cadê? Pressuposto da PNL. A primeira pressuposição da PNL diz que flexibilidade é poder. Flexibilidade é poder. O mapa não é território, como nós falamos agora há pouco, né? E que a nossa mente ela tem um modelo diferenciado. O mapa não é território. Se quiser compreender, haja. Isso mesmo. Terceiro pressuposto. Se quiser compreender, haja, né? Se você quiser compreender, teste e haja. É impossível não se comunicar. Você se comunica até com o silêncio. Não é verdade? Isso é verdade.
Não existe fracasso, existe feedback. Não existe fracasso, existe feedback. Essa aqui eu gosto, essa eu gosto, essa eu gosto. Não existe fracasso, existe feedback. Às vezes você faz uma coisa, me fracassei nisso. Não, você não fracassou, teve um feedback. Às vezes o feedback não foi positivo, nem negativo, foi neutro. Às vezes foi negativo, mas que você aprendeu muita coisa através daquilo, tá? Então não existe fracasso, existe resultados, certo? Todas as ações têm um propósito. Todas as ações têm um propósito. Então eu quero falar desse pressuposto. Eu gosto de falar sobre esse pressuposto da PNL. E o que eu mais gosto da PNL? Eu vou falar agora para você. O que eu mais gosto da PNL são as âncoras. Slide de âncora, empilhamento de âncora, âncoras espaciais. Isso aqui eu gosto. É o mais que eu gosto. Círculo de excelência. Eu gosto também. Eu utilizo muito nos meus consultórios. Nas sessões que eu faço de hipnoterapia. Modelo TOTS, eu faço muito modelo TOTS. Às vezes eu faço 6, 7, 8 vezes modelo TOTS. Porque enquanto você faz, você vai operando, você vai testando. Operando, testando, até você chegar em um resultado que você quer. Loops alinhado faço também. No loops alinhado eu faço também metáforas. Metáforas, eu gosto muito de metáforas, acuidade sensorial, posições perceptivas, mapeamento cruzado e efeito switch. E as âncoras também. Então eu peguei o livro para mim falar sobre essas questões aqui, que eu quero falar para você, que isso aqui é muito importante você compreender. Para você que está estudando PNL, ela é muito ampla, é um conceito muito amplo. E você tem muita coisa para você aprender dentro da PNL. Gente, é simplesmente sensacional quando você começar a aplicar na sua vida a PNL. Você vai ver que é simplesmente demais. PNL é para nossa vida. PNL é o manual da vida. PNL é a tecnologia da comunicação. Essa aqui foi eu que criei, tá? PNL é a tecnologia da comunicação. Eu faço isso porque no meu programa de rádio, eu utilizo a comunicação. E eu sei como eu vendo uma propaganda através da minha comunicação. Gente, obrigado para você que ficou assistindo até aqui esse nosso vídeo de hoje e o nosso curso de hipnose. Só clicar no link aqui embaixo para você obter mais informações sobre hipnose. Se você quiser conhecer mais, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like aqui embaixo, deixe o seu comentário, eu gosto de ler os comentários. Compartilha com outras pessoas. Se ainda não é inscrito, se inscreve porque nós temos vídeos aqui toda semana. Se inscreve para você receber vídeos como esse. E depois, vai lá no nosso short, que tem muitos vídeos legais de street hipnose também. Beijão no coração e até a próxima. Tchau, tchau.